Então vamos falar aqui da incredulidade de Zacarias. Esse texto está em Lucas, no capítulo 1, do versículo de 5 até o 23. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque normalmente a gente ouve várias vezes e não sabe para onde vai as coisas, né? Zacarias ficou mudo porque o anjo disse, você vai ficar mudo. Então vamos colocar a coisa aqui e eu vou usar uma hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica, ela procura o significado dos textos bíblicos, palavra por palavra, com os fatos que estão ali relatados. Assim, a hermenêutica é a arte e também a ciência da interpretação da Bíblia. Então, só para uma breve conclusão disso aí, tá bom? E depois a gente trata desse assunto. Vamos ao texto. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias da classe de Abias. Esse Herodes, chamado Grande, ele foi nomeado pelo Senado romano como rei do território da Judéia. Isso aí em 40 a.C. O Herodes mesmo ele tinha nascido 34 anos antes, em 74 a.C. E ele morreu em Jericó em 4 a.C. ou 1 a.C., Um ano antes de Cristo. Ninguém tem a certeza disso. Ele morreu de quê? Segundo os relatos, ele morreu de hidropsia, gangrena e uma outra doença lá que o pessoal não gosta nem de falar. Tá? Então, o seu nome significa o quê? Canção do Herói. Canção do Herói porque é a junção de Eros, de Herodes, considerado herói, e Oides, que é ode, canção, tá certo? Inclusive ele é tido como o louco que assassinou sua própria família, e inúmeros rabinos e inimigos também, que ele não gostava de inimigo não, ele mandava matar logo para não ter confusão. E esse Herodes também é conhecido por suas construções maravilhosas, realmente ele sabia fazer isso. Templo de Jerusalém, por exemplo, que foi considerado o templo de Herodes, o segundo templo. Ele é filho de um idumeu, chamado Antípatro, e de uma mulher chamada Cípros, de origem árabe. Então, para quem não sabe, esses idumeus, que vêm lá de Esaú, foram aqueles responsáveis aquela andança lá no deserto do povo eleito, por 40 anos, porque eles não deixaram Israel cortar caminho. Então essa passagem todinha você pode ver depois em Números, no capítulo 20, de versículos de 14 a 21. Pois bem, o Herodes foi quem mandou, inclusive, matar todas aquelas crianças de 2 anos para baixo, lá em Belém, com medo de Jesus estar no meio daquelas crianças. Então, como ele não sabia quem era, ninguém ia dizer, mandou matar tudo. Pronto. Então, continuando o texto. Houve um sacerdote, por nome Zacarias, da classe de Abias. E nós sabemos que os sacerdotes judeus, há muito tempo, eles foram divididos pelo rei Davi em 24 turnos, ou classes. Cada um desses turnos seria responsável pela adoração no templo por uma semana, de sábado a sábado, e em intervalos semi-anuais, ou seja, cada grupo desse prestaria serviço 2 vezes por ano. Zacarias fazia parte da classe de Abias, que, de acordo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, era a 8ª turma. E a gente nem pode confundir esse Zacarias com aquele que foi Marte, citado em Mateus 23, 35. Esse outro Zacarias que foi Marte, ele era filho de Baraquias. Cada um desses turnos servia por 8 dias, de sábado a sábado, como eu falei, e a rotina dos trabalhos era ainda dividida entre as diversas famílias que constituíam aquele grupo, entre as quais estava a família de Zacarias. Somente no sábado é que se reunia todo mundo e todas as famílias ficavam a serviço. Detalhe aqui, Zacarias significa memória do Senhor e Isabel significa Deus é juramento. Então, falemos agora um pouco de Isabel. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Isabel, prima de Maria, tinha descendência sacerdotal
né? Até porque está dito lá, né? Descendente de Arão, que era o grande sumo sacerdote, irmão de Moisés. E segundo os estudiosos, ela também era filha de um sacerdote da época. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas mostra nesse versículo que havia tanto a obediência à lei moral, né, que eram os mandamentos, como a obediência à lei cerimonial, né, que eram as ordenanças dos serviços prestados no templo. Contudo, o texto é implacável, gente. Eles não tinham filhos. Era um problema. Diz lá o texto, né? Mas não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. E agora? Ter filhos era algo muito agradável a Deus. E Zacarias e Isabel desejaram, né? Que já estavam velhos. E pediram muito a Deus que lhes desse um filho. Ora, a incapacidade de Isabel de ter filho não era propriamente um castigo de Deus por um pecado que ela tenha cometido. Não, ela era estéril. Nós sabemos que Zacarias e Isabel tinham, respectivamente, nessa época, segundo algumas pessoas, 99 o Zacarias e 89 anos a Isabel. É um negócio meio complicado para ter filho, né? Porém, considerava-se uma desgraça muito grande que a mulher casada não tivesse filhos, pois era considerado, assim, cada filho uma bênção de Deus. E em certos casos, se o casal tivesse muitos filhos, era até um sinal especial da bênção divina. E não esqueçam do que Deus disse, né, lá no início: sede, pois, fecundos e multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Está em Gênesis 9:7. Então, para um melhor entendimento sobre essa questão de ter filhos, veja o Salmo 127, no versículo 3 a 4. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como um broto de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Pois bem, pouco antes do anjo Gabriel aparecer, a gente lê esse texto. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume. Perfume de incenso, né? Entendam que nem todo sacerdote poderia entrar nesse local santíssimo. Na verdade, só quem poderia entrar no santo dos santos mesmo era o sumo sacerdote. Então nós sabemos que o ministério diário dos sacerdotes era composto assim de 4 partes. A primeira parte, ao romper do dia, eles limpavam o altar e preparavam os braseiros, onde ia ser queimado os incensos, né, os perfumes. A segunda parte era a oferta do sacrifício e a limpeza do candelabro e do altar do incenso. A terceira parte era a queima do incenso. E a quarta parte era a libação e nomeação dos que deveriam depositar o sacrifício e a oferta de manjares sobre o altar. Então, a parte que coube a Zacarias era justamente a terceira, né? A queima do incenso. Veja bem, o simbolismo da queima do incenso era a oração, a petição, né? O clamor por misericórdia, o reconhecimento e a graça, como podemos ler, por exemplo, no Salmo 140, no versículo 2. Que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Aliás, a oração que o sacerdote fazia quando estava oferecendo o incenso era essa: que o Deus de misericórdia entre no santuário e se agrade em aceitar o sacrifício de seu povo. Aí ele queimava o incenso no braseiro lá e oferecia. Então, voltando aqui ao texto. Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume.
Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. As pessoas piedosas presentes ali tinham o hábito de ficarem reunidos, né, ou reunidas no átrio do exterior, fora ali, né, fazendo as suas súplicas silenciosas, e ao tempo que o sacerdote oferecia o incenso lá dentro, no interior do santuário. Por quê? Porque o incenso sempre foi um símbolo de oração aceitável por Deus. Eu falei aí no átrio exterior, então quero só complementar que esse átrio exterior é o espaço externo onde se faz ofertas a Deus. É um lugar de oração, ou seja, um lugar de encontro com Deus. Isso aí a gente vê em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8. E aí? Aí apareceu o anjo Gabriel. Apareceu ali do nada, né? Diz lá o texto: apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume. Aqui só para dar uma explicação. Nesse altar, aqui, localizado assim ao sul do Santo dos Santos, se oferecia os perfumes sagrados tanto pela manhã como pela noite. Pois bem, aí Zacarias levou um susto daqueles, meu amigo. Não foi fácil, não. E o temor bateu nele, foi pesado. O homem ficou assustado. Mas aí o anjo disse para ele: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Veja que Gabriel fala da oração de Zacarias. Por quê? Porque tua oração foi ouvida. E certamente é da oração também de Isabel. Se ele, Zacarias e Isabel, acreditavam no seu Deus, como poderiam ter duvidado da bênção divina, especialmente Zacarias? Talvez porque tenha assim demorado tanto, né? Que quando eles pediram esse filho, certamente era um jovem ainda, né? Tanto que ambos ficaram velhos e nada. Mas, gente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. É diferente. 1000 anos para Deus é como um dia. E para nós não é não. A coisa para nós é que é mais pesada. Bom, só para explicar melhor, neste sábado, Zacarias, como sacerdote, foi deixado sozinho dentro do lugar santo. Então ele esperava o sinal do presidente da cerimônia para iniciar a queima do incenso, né? Porque tudo era controladinho por ele lá. E quando foi dado esse sinal, toda a multidão retirou-se do átrio interior e passou para fora. E aí Zacarias se prostrou diante do Senhor. Imagine o silêncio pesado que se abateu sobre o templo. Lá dentro, uma nuvem de incenso se elevava diante do Altíssimo. E foi nesse instante que Gabriel apareceu. Aí o anjo Gabriel disse a Zacarias: ele será para ti motivo de gozo e alegria, João, né? E muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Veja que esse fato aí é citado quando da visita de Nossa Senhora a Isabel, né? Que o João se estremeceu todo dentro da barriga de Isabel e cheio do Espírito Santo, né? Lucas 1,41. Pois bem, continuando. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias. E aí nós vemos também, uma breve pausa aqui, que Jesus fala sobre esse assunto em Mateus 11, no versículo 14. Depois você leia lá. Continuando, então, irá diante do seu Deus para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Entenda que de forma alguma Zacarias entrou em êxtase, embora nem sempre seja assim. Pedro, por exemplo, ele caiu em êxtase lá em Jope, né? Como se vê em Atos 10, no versículo 10. Ezequiel também parece que entrou em êxtase, né? O fato é que o anjo se pôs ao lado do altar, né, que ficava defronte do véu que dividia o santuário externo do Santo dos Santos, e ficou lá. Como já explicamos, esse altar simbolizava a maior aproximação que alguém poderia ter com Deus nesse tempo, exceto no caso do sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava lá dentro mesmo. Foi nesse ambiente que o anjo Gabriel falou com Zacarias. E veja
que Gabriel é um dos 7 arcanjos que fica na presença do Altíssimo continuamente. Não é mole, não. Isso aí a gente vê em Tobias 12:15. Aí com esse currículo, o anjo merecia ser ouvido sem reservas ou questionamento nenhum. Quando Jesus rasgou o véu, todos nós que seguimos Cristo temos acesso ao Santo dos Santos e recebemos dele as suas mensagens diretamente nas nossas almas. Então, se estivermos em estado de pureza e de revelação, porque é justamente nesse ponto do pecado que houve o rompimento da nossa comunhão com Deus, a gente pode receber essa mensagem diretamente de Deus, pode receber a bênção diretamente de Deus, se já não precisa de um sumo sacerdote para ser intermediário. Voltando aqui, nós não podemos esquecer de que foi Gabriel, esse mesmo anjo Gabriel, que apareceu a Daniel 500 anos antes para falar da boa nova da vinda de Jesus. Tá? Isso aí está em Daniel 9, no versículo 21. Pois bem, então veio a incredulidade de Zacarias. Está no versículo 18 e 20. Zacarias perguntou então ao anjo Gabriel: como terei certeza disso? Olha a confusão que ele se meteu. Pois sou velha e minha mulher de idade avançada. E aí ficou claro que Zacarias esquecera das orações que ele fez pedindo um filho. Gente, o Zacarias era conhecedor das Escrituras, né? Ele deveria saber sobre o que Deus fez, por exemplo, com Abraão e Sara. Ambos eram velhos e ele disse: ó, vai, no ano que vem eu vou passar aqui e vou ver esse menino. Se for Isaac, né? Deus fez o que com Elcana e Ana? Ana desesperada porque ela é estéril, mas Deus concedeu que ela parisse Samuel, o grande Samuel. Eis que ficarás mudo. Então, o anjo Gabriel adotou um sinal sobre o poder das suas palavras. E isso, assim, com certeza ensinou a Zacarias a acreditar na natureza fidedigna da sua mensagem. Porque ele disse isso: eis que ficarás mudo. Mas vamos que na semana seguinte o Zacarias voltasse a falar. Aí o anjo Gabriel ia ficar como um mentiroso, né? Então é por isso que a profecia se cumpriu, justamente porque só quando ele disse que o nome do menino ia ser João é que voltou a falar. Aliás, falar e escutar, porque parece até que ele ficou até surdo. De certa forma, esse ato se transformou numa espécie assim de um milagre punitivo para Zacarias. É interessante notar que assim, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 62, tem-se a impressão de que, além de mudo, ele também ficou surdo. Porque lá no texto está dizendo, e perguntavam por acenos, né? Ora, se ele estava mudo, não podia falar, mas podia ouvir, podiam falar em vez de fazer acenos, né? Como se faz na linguagem dos mudos. Ao seu pai, como que queria que se chamasse, né? E perguntavam. Mas veja, a pedagogia de Deus, qual era? O incômodo de não poder falar era a prova clara de que aquilo que o anjo Gabriel anunciou se cumpriria. Se servir de consolação, Zacarias se tornou um dos instrumentos de Deus, né, ao ser o pai do precursor do Messias. E continuando aqui o texto, no versículo 21, já estamos chegando lá. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele demorasse tanto tempo no santuário. Então, gente, é assim, era praxe que o sacerdote, logo após a queima do incenso, saísse do local e em seguida abençoasse lá o santuário e as pessoas que estavam ali reunidas e tal, e cada um ia para sua casa. Ocorre que nesse dia, Zacarias estava demorando muito para sair do santuário e abençoá-los, né? E eles ficaram ali, o povo começou a se preocupar e queria logo saber o que tinha acontecido. Então, como sempre acontece numa reunião de gente, cada qual tinha lá a sua pergunta. O que houve? Será que Zacarias sofreu um ataque do coração? Será que ele desmaiou? Será que ele teve uma visão? E por aí vai, né? Cada qual tem sua opinião. O certo é que algo deveria ser feito. E aqui eu trago uma informação para você. Por exemplo, o Talmud significa ensino, instruir, né? É uma coletânea de livros sagrados dos judeus e um registro das discussões rabínicas pertencentes à lei judia, né, e à ética judaica, além dos costumes e história do judaísmo. O Talmud é um texto central para o judaísmo rabínico, né?
O Talmud alerta que o sacerdote devia se manter no santuário apenas um breve período. Não podia demorar muito. Até porque ele não podia ficar ali fazendo o quê? Então, continuando aqui no versículo 22. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Imagine o alívio daquela pequena multidão ao ouvirem Zacarias saindo do santuário. Eles passaram um sufoco danado. Além do mais, por que Zacarias estava mudo? Falando apenas com sinais das suas mãos. Zacarias ouviu o anjo, mas o povão não ouviu não. Não sabia o que tinha acontecido. Ele é meio esquisito, né? Afinal, nunca antes, numa história recente daquele povo, tinha acontecido algo desse jeito. Podia até ter acontecido algum estado de êxtase em sumo sacerdote, ou alguma outra pessoa, assim, especialmente no dia do Yom Kippur, né? Porque é o dia que eles entravam, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. E nessas ocasiões eles colocavam uma corda na cintura ou no tornozelo aqui, né? No calcanhar aqui do sumo sacerdote, para que se ele tivesse algum tipo de desmaio, alguma coisa, ele pudesse puxar ele para fora. Isso aí não está escrito nas escrituras, eu quero lhe dizer isso. Nem está escrito também no Talmud. Mas alguns estudiosos, por exemplo, o Avi Namery, que é um PhD, creem que tratasse de uma lenda oriunda de escritos judaicos do século XIII, né? Lá na Espanha. A origem disso era no Zohar. Zohar, para quem não sabe, é um trabalho fundamental da literatura cabalística, né? E do misticismo judaico. Finalizando aqui o texto no versículo 23. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para a sua casa, Zacarias, né? Sabemos que o ofício de Zacarias terminaria apenas no sábado seguinte, porque era de sábado a sábado. Mas aconteceu logo no primeiro dia, essa confusão toda, né? O fato é que todos os sacerdotes que não estivessem no cumprimento dos seus deveres poderiam morar em qualquer lugar da Judéia. Por exemplo, a residência de Zacarias é mencionada em Lucas, no capítulo 1, versículo 39, que diz o que? Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Pois bem, a gente sabe hoje que essa cidade é uma pequenininha chamada Ai Karim, que fica na região montanhosa, a 6 quilômetros de Jerusalém. Foi ali que nasceu João Batista e que Maria visitou a sua prima Isabel. Eu espero, meus irmãos, ter lançado um pouco de luz nessa questão da incredulidade de Zacarias.